Olá, neurodivertidos do Brasil. Meu nome é Lincoln Gomes e este é o Neurodivagando. Hoje aqui nós reunimos uma convidada muito especial, a doutora Silvia, para falar sobre um tema muito importante e que muito pouco se fala sobre ele no Brasil, que é o autismo. Pode se apresentar, por favor, dona Silvia? Obrigada, Lincoln, pelo convite. Meu nome é Silvia Gonçalves, sou psicóloga, formada há 25 anos pela Universidade do Sagrado Coração, aqui em Bauru. E há 4 anos eu me especializei em avaliação neuropsicológica. Então, o meu público passou a ser o autista também. Obrigada pelo convite. Obrigado pela apresentação. E para começar o programa de hoje, você pode dar uma introdução para a gente sobre o que é o autismo? Olha, eu sei que nós vamos detalhar mais, né? Mas eu vou explicar de uma forma mais genérica agora, começando pelo transtorno do espectro autista, né? Então, quando a gente fala em transtorno e do espectro, nós estamos falando de uma dificuldade, mas o espectro é várias formas, né, que tem o autista de estar no mundo. Então, não existe um igual ao outro, mas a gente consegue identificar o autismo, né, por algumas características que são marcantes. A dificuldade da linguagem expressiva, interação social, comportamentos repetitivos. Então, isso vai nos dando informação de que é um transtorno do espectro autista. Mas, quando eu falo disso, eu estou falando que ele já nasceu. Então, esse ser já veio com essa condição, porque é do neurodesenvolvimento. Então, acho que esse é o geral, né, que a gente pode identificar o espectro. Muito interessante, realmente. Então, o autismo não é uma coisa só, são várias coisas, mas algumas características em comum, certo? Sim. Perfeito. Então, agora, no programa de hoje, nós vamos nos inteirar mais sobre o assunto e saber mais sobre o autismo. Vamos lá, primeira pergunta. Então, como a gente já tinha mencionado, né? A senhora tinha mencionado, o autismo não é uma coisa só. Então, tem um espectro. E como é que funciona esse espectro? Quais são as facetas desse espectro? Não sei se posso dizer assim. Então, na infância, na adolescência e na fase adulta, né? Então, a mãe, ela vai identificando algumas características diferentes na criança, né? Mas, às vezes, com atraso na linguagem, por exemplo. Mas não necessariamente todo o autista vai ter ao atraso na linguagem. Mas é uma característica importante porque geralmente é o que leva a mãe a fazer o diagnóstico quando atrasa. Mas nem todos têm o atraso. Andar de ponta de pé, às vezes a criança também traz algumas características nesse sentido, um pouco mais de irritabilidade. Então, vai se investigando um pouco esse comportamento que, comparado às outras crianças, passa a ser atípico. Por isso que a gente chama de atípico, né? Aí as características na adolescência, um pouco mais de dificuldade de interagir, de se comunicar. E também tem níveis, né? Então, quando eu falo do leve ou nível 1, eu estou falando de um autista que interage também, que se comunica, que fala, que vai para a escola, que estuda, que escolhe a profissão, se forma, enfim. Mas eu posso falar também de outros níveis que são mais perceptíveis, mais graves. Então, aí eu tenho características bem expressivas do autismo. Legal. E eu desconfio que meu filho seja autista. Qual que é o procedimento? O que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que levar a criança para descobrir isso? Hoje tem muitas fontes, né, que informam sobre
as características. As mães estão mais atentas, então, como eu falei, né, elas ficam mais ligadas a alguns comportamentos. Os professores também estão mais atentos a esses comportamentos. Então, hoje, o SUS pode fazer essa avaliação também, que é mais complexo, ainda não tem toda essa capacidade, né, de atingir todas as pessoas que procuram. Então, acaba indo para as clínicas particulares mesmo, né? É um diagnóstico multidisciplinar, então precisa do psiquiatra ou do neurologista, fono, psicólogos, né, TOs, para dar um diagnóstico. Quanto mais cedo, precoce, melhor também. Perfeito. E quais são os tipos de autismo? Então, a gente fala hoje, assim, mais em níveis, né? Nível de suporte substancial 1, 2 e 3, né? Então, esse leve é... Por isso que a gente fala de espectro, né? Às vezes é imperceptível mesmo, né? Para quem não tem tanto conhecimento, passa e é difícil perceber algumas características, mas quem percebe mesmo é a criança ou o adolescente que tem alguma dificuldade, né, que pode chegar à fase adulta. Então, é mais por suporte. O que é suporte? É o quanto a família precisa ajudar esse jovem, né, a lidar com alguns desafios da vida. Então, a gente tem o grave, tem o não verbal, que é mais complexo, mais difícil, né, manejos específicos. Então, a gente pode classificar dessa forma. Beleza. Para a próxima parte, falando sobre os mitos, né, que a gente tem sobre o autismo, a gente ainda tem muito preconceito, querendo ou não, com a palavra, né? Meio que tem sempre um estigma muito pesado sobre o autista ser só aquela pessoa que não fala, ser só aquela pessoa agressiva, que não se envolve, não se abre para o mundo. Mas não é bem assim, né? Existem vários tipos, como já foi dito. Não tem uma cara do autista, não é mesmo? Não tem. Como o Down, né? Que tem as características sindrômicas, físicas, né? Não tem. Então, assim, a mídia, né, explora muito, né, aquele autista mais grave, que tem grande dificuldade de interação, de socialização. Então, é isso que a gente vê nas mídias. Mas hoje a divulgação, a informação nos coloca muito mais próximos, né, dessas condições de estar perto. E aí tem também o antigo Asperger, né, que a gente falava, Asperger, hoje está dentro do espectro também, que também tem algumas habilidades matemáticas, de música, que a gente pode chamar de autofuncionamento também. Então, para desmistificar mesmo, né, essa ideia de que o autismo é só o grave, né? Nós temos o leve também e que essa condição permite, né, estudar, trabalhar, casar, ter filhos. A gente vai explorar mais isso, né? Tá certo. E como que é a vida desse autista no nível grave? O quanto de suporte ela precisa? É uma coisa mais, assim, te impede de alguma coisa realmente? Ou dá para lidar? É mais complexo, né? É mais desafiador, né? E como é espectro, cada um vai manifestar de uma forma. E aí também depende muito da estrutura familiar, né, das condições, dos estímulos, dos treinos, né? Então, o não verbal, ele é mais complexo, precisa trabalhar com imagens, né? Ter uma rotina estruturada, então vai exigir mais da escola, da família, dos amigos, né? Mas é possível, sim, a compreensão, né, e a integração de todos. Uma curiosidade minha, o autista não verbal, em algum momento ele consegue meio que se comunicar, ele consegue vencer essa barreira? Sim, pelos treinamentos, né? Pelos treinamentos. Por isso, quanto mais precoce, né,
o diagnóstico e ele já manifesta, né, desde criança a dificuldade, então ele já é identificado como não verbal, então ele no treino, por isso que as terapias são extremamente importantes, então a mãe consegue se comunicar muito bem, ela vai ser treinada também para isso, né, e através de imagens também, ou de gestos, né, ele consegue se expressar. Ok. E sobre os mecanismos de suporte? Quais os tipos assim mais comuns? Quais são? Como é que funciona? Esses que eu falei, né, de imagens também ajuda bastante. O não verbal, né? O não verbal. As terapias, né, específicas para cada idade. Para todos os níveis, né? Todos os níveis. A escola também ajuda, né? Bastante, estruturando o ambiente. Em casa também, né? As informações para os familiares. Então, todos esses mecanismos ajudam, né, a facilitar a vida, né, do autista. Perfeito. E para criança autista, assim, como que a família precisa lidar? Não lidar com o autismo, mas quais são os cuidados, né? Quando recebe o diagnóstico também, né? É um impacto também. Sim. Para todo mundo da família, né? Acredito que sim. Mas hoje, muito mais... com muitas informações, acaba chegando mais cedo a aceitação, né, de que a criança vai precisar de alguns cuidados especiais. Mas entender esse espectro, né, porque como nenhum é igual ao outro, então, assim, essa criança que foi diagnosticada, que nível ela precisa de suporte e que características ela tem. Então, eu tenho que entender esse ser humano, né? E não o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico é mas e o meu filho, como ele é? O que ele tem, né? De especial, de diferente, e das coisas que ele é capaz de fazer tão bem, porque às vezes a gente fica tão preso, né, nas dificuldades, mas também existem muitas potencialidades na criança autista. Então, primeiro entender, né, como funciona, receber toda a orientação e muito conhecimento, né? Participar de comunidades, né? Interagir, estar atento às terapias, né? Acompanhar a criança desde sempre, participar da escola, né? Ser informante também da divulgação, né? Das experiências que tem, porque as mães elas ficam muitas vezes isoladas e sozinhas, né? Então participar de comunidade ajuda muito também. É bom ter esse compartilhamento, né? Porque cada caso é único, então a gente não tem uma cartilha de como lidar, né? A gente tem, né, no DSM-5, que é o diagnóstico mais usado nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda é o CID-10, que agora está saindo o CID-11, que vai trazer algumas características, mas que é um protocolo que os neurologistas seguem, os neuropsicólogos, né, para poder fazer um laudo com base. Mas o espectro que a gente está falando é realmente, cada caso é um caso. Entendi, perfeito. E sobre a adolescência? Assim, a adolescência ela é difícil para todo mundo, né? É, verdade. É uma fase complexa, da identidade, né? Do corpo se mudando. E como é que é essa adolescência? Ela é mais pesada para uma criança autista ou é a mesma coisa para todo mundo? Eu diria desafiador também. Porque o neurodesenvolvimento significa que nasceu, né? Autista, né? Então, ele já faz um acompanhamento. Esse adolescente já está inserido aí nas terapias, né? Então, quando chega na adolescência, é uma nova fase mesmo, né? Então, está mudando o corpo, a mente, os hormônios, né? Tem muita coisa acontecendo, comparações, bullying, né? Que eles não deixam, todos passam, né? Infelizmente, né? E aí tem que enfrentar todos esses desafios da própria idade, mas o mais difícil, eu acredito que seja a interação social, porque é a fase do grupo,
é a fase da identificação, da diferenciação, né? Onde ele vai buscar identidade. Então, entender também, alguns autistas têm dificuldade de pegar piadas, malícias, e às vezes eles ficam na roda mais ingênuos, né? Eles não percebem, não conseguem fazer essa leitura, essa cognição social é um pouco mais difícil para eles. E aí, eu acredito que seja mais realmente a interação social que é mais difícil. A regulação emocional também, né? De sentir ciúme, sentir raiva, sentir medo e identificar e regular essa emoção. Isso é uma característica da adolescência que amplia, né, no espectro também. Criança autista, né? Tive vários flashbacks agora da minha adolescência também. E assim, você falou dessa que a criança autista ela já passa por pela terapia. E se ela não for diagnosticada quando uma criança? E se ela for descoberta? Passou despercebida como criança, chegou na adolescência, fez o teste. Lincoln, não é. Não é difícil, isso acontece. Eu já fiz algumas avaliações em adolescentes, né? E o que chega na clínica geralmente é nível, né, 1, suporte, né, leve, né? Então, não tem tanto impacto, mas é uma dificuldade. E é, na verdade, um alívio. Por quê? Eu não estou conseguindo por fracasso pessoal, eu tenho uma condição especial que não me deixa, né, fazer algumas coisas, e não porque eu não sou capaz, né, é porque eu não consigo. Então, o diagnóstico ele vem falar, ufa, né, toda essa dificuldade que eu sentia fazia sentido para mim. Então, eu me sinto mais confortável sabendo que agora eu posso ser quem eu sou. Né? E aí é a identidade. Aí a terapia vem com força, vem para ajudar e eles se destacam, porque é uma condição real. Eu estou trabalhando com aquilo que é possível. Né? Então, a descoberta na adolescência é importante também, né? Então, mas a criança é muito difícil, né? A pessoa que não é do tipo 1, tipo 2, 3, com uma coisa, passar desapercebida. Então, é mais difícil. Acontece? Teve casos já? Olha, de muita negligência, sim. Né? Porque os mais antigos, né, onde a escola não estava tão preparada, né, se dava outros diagnósticos, medicamento errado, então aconteciam erros mais graves. Hoje existe um olhar diferente, né? Então vamos investigar. O acesso é mais fácil, né? Entendi. Perfeito. Vou falar agora sobre o autismo na vida adulta em si. Quais são os desafios para essa pessoa, por exemplo, no mercado de trabalho? Uma pessoa autista, ela tem, às vezes, uma sensibilidade maior a sons altos, dependendo do local de trabalho, ela precisa usar fone de ouvido, alguma coisa assim. Quais são, assim, dificuldades que as pessoas passam normalmente? Eu acho que é um papel importante do RH, né? Na contratação, né? Se ele já tiver o diagnóstico, ele já anunciar, né, que ele tem essa condição especial, e aí a empresa que está contratando, ela deve entender o funcionamento desse adulto, porque cada um é né, dentro do seu espectro. Então, ele pode não ter essa sensibilidade, porque alguns têm, outros não, né? Então, ele pode não ter essa sensibilidade, ele pode não se importar com os ruídos, mas é por isso que na entrevista e onde ele vai trabalhar é importante. E a empresa tem essa função social, né? Na contratação, estruturar esse espaço também. Então, a empresa ela pode fazer palestras, dar treinamento, adequar, né, o ambiente para ele, né? Mas essa é uma realidade idealizada. Com certeza. Né? Muitas vezes às vezes ele nem fala,
na entrevista. Então, a contratação é pelas habilidades cognitivas, às vezes de alto funcionamento. Então, ele se destacou, né, na entrevista, nos testes, né? Então, e aí ele é contratado, mas aí ele tem uma dificuldade socioemocional, né, e de interação. E aí sim, às vezes ele descobre nesse momento. Ainda mais, né? Né? Na hora que você realmente precisa, você acaba, peraí, né? É diferente para mim do que dos outros? Alguma coisa assim. E assim, por que eu não gosto de tomar cafezinho com o pessoal e bater papo? Por que eu fico mais escondido, mais quieto, mais introspectivo? Porque se é timidez, nós estamos falando de uma camada mais superficial, né? Da personalidade, até o retraimento. Mas a dificuldade de interação, eu estou falando de algo mais profundo. Então, ele pode se perceber neste momento. Eu já tive casos assim, né? E aí ele vem e fala, não, quero investigar. Né? Às vezes o RH chama também para falar por que você não participa, não interage, enfim. Então, o adulto que chega nesta fase sem o diagnóstico, ele vai começar a perceber algumas dificuldades e ele mesmo pode querer saber um pouco mais por conta dessa autonomia, né, de buscar a avaliação. Os familiares às vezes falam também, olha, vamos fazer uma avaliação, vamos ver se isso é só uma timidez, né? Porque tá tão difícil trabalhar para você, enfim. E às vezes ele é motivado aí pelos amigos, familiares, né? Mas são nesse nível, né, mais leve, trabalham, estudam, pós-especialização, outras línguas, né? Então, cognitivamente é um adulto funcional, digamos assim. Funcional, pode ser muito funcional, pode estar na média também, mas pode estar acima. E alguns se destacam, né, com uma memória excepcional. Eu fiz uma avaliação num paciente e tem um teste lá de memória auditiva. Um mês depois eu fui dar a devolutiva. Ele sabia todas as palavras que eu falei no teste, né? E foi um caso de alta funcionalidade também. Interessante. E sobre essa alta funcionalidade, como que ele é? Qual a diferença, assim, entre os outros Ele autistas? se destaca, né? Em algum ponto da cognição, né? Pode ser na memória, pode ser em resolução de problemas, até de raciocínio, né? Quando a gente fala de alta funcionalidade, é que ele está acima realmente em algum aspecto que chama a atenção. Nesse caso foi o QI, superior também, muito superior, e a memória, né? Verbal também, muito bom, mas a interação social baixa, né? Outra característica é o comportamentos repetitivos, né, e restritos. Às vezes gosta de fazer só algumas coisas, não tem uma variedade de interesses, né? E assim, uma pessoa que ela é autista, ela pode ter outras neurodivergências? Pode. E aí que a gente vai falar um pouquinho dos raros, né? Pode ter TDAH também, que é raro, mas pode, né? Transtorno obsessivo compulsivo também, né? Então pode trazer algumas comorbidades, começar achando que é um transtorno e aí descobre o autismo, e às vezes tem os dois. É raro, mas existe sim, e tem. Pessoa muito sortuda, né? Já nasci com mais de uma, realmente. E qual o impacto, assim, do autismo na saúde mental da pessoa? Essa pergunta é importante porque é a sociedade, né? A sociedade cobra que encaixe, né, num quadradinho, que funcione igual a todo mundo. E não é assim. Então,
quando eu não me encaixo, eu posso ter sentimentos de fracasso, de incapacidade, né, por não estar adequado. E o fracasso está diretamente ligado à depressão, né, a um sentimento de tristeza e pode adoecer neste sentido. Então, às vezes chega com sintomas depressivos ou ansiosos, né, quando vai participar de algum desafio ou fases desafiadoras da vida, né? E aí a ansiedade, a depressão, esgotamento emocional no trabalho, porque ele tenta fazer, né, o mais correto, o mais perfeito possível. E algumas empresas acabam abusando, né, das dificuldades que às vezes alguns têm de dizer não e pegam, né, muito trabalho para fazer. Então, isso tem um impacto na saúde mental, como qualquer outra pessoa também, né? Mas às vezes a dificuldade de comunicação expressiva pode atrapalhar e sofrer calado, sofrer quieto e não entender o que está acontecendo, né? Complicado, realmente. A pessoa mais se isolar, né? Sim. Em vez de soltar para fora o que está acontecendo, acaba gerando um pouco... Gravando o problema, né? Por isso que a terapia, ela é um acompanhamento importante. Porque a terapia, ela vai identificar isso, né? Não no diagnóstico do autismo, mas na pessoa que está no mercado de trabalho ou está tentando interagir, né, em relacionamentos afetivos. Então, a terapia, ela é fundamental para ajudar nesse raciocínio. Realmente muito importante ali. Se cuidar, né? A saúde mental, ela também é uma saúde. Então, assim, você tem que estar saudável do corpo e da mente para... Né, e a nossa sociedade está doente. Com certeza. Então, nós vamos adoecer. Então, já tem mais um fator externo, né? Isso, sim, com certeza. Isso, Com certeza. Vamos agora para algumas perguntinhas rápidas. Vamos lá. A primeira, o autismo ele pode afetar a percepção sensorial de uma pessoa? Pode, tanto para hiper quanto para hipo, né? A visão, muita luz, muito barulho, até textura de roupa, ou até cheiros, né? A questão olfativa também são mais sensíveis. Legal, interessante. E homens e mulheres são afetados da mesma forma pelo autismo? Sim, mas manifestam diferentes, a gente percebe. E tem uma pesquisa interessante que a mulher, a menina, a criança também, ela disfarça mais, ela camufla mais. Geralmente as mães demoram mais para perceber nas meninas, né? E na fase adulta a mulher também tem essa habilidade de se articular de um jeito que demora um pouquinho mais, mas a manifestação geralmente é um pouco diferente. Um pouco diferente. Pessoas autistas, elas têm habilidades especiais? Sempre tem alguma coisa diferente, né? E sim, sempre se destacam em alguma coisa, né? Na minha experiência, nas pesquisas, traz assim alguma excepcionalidade, né? Às vezes não tão, né, relevante, mas tem, né? Sempre tem um destaquezinho ali. Sim. E tem algum remédio, assim, para autismo? Não tem. Né? Tem para os sintomas. Então, assim, por exemplo, os efeitos, né, de estar nessa sociedade também que cobra, né, esse enquadramento. Então, às vezes, a depressão, a ansiedade, né, então vai tratar alguns sintomas, mas não essa condição do neurodesenvolvimento, né, não tem. Legal. Então, a gente vai chegando aqui ao fim de mais um episódio, ou no caso do primeiro episódio, né, da nosso Neurodivergindo, Divagando. Eu gostaria de agradecer a doutora Silvia, que se dispôs aqui a estar fazendo essa conversa com a gente hoje. Foi um prazer ter essa conversa e falar mais sobre o autismo, que é algo ainda um mistério, né? Sim. Não está 100% descoberto, mas estamos aqui para tentar elucidar um pouco mais da situação. É uma coisa que você quiser falar? Eu que agradeço, Lincoln, pelo seu convite, né, de estar aqui nessa utilidade pública
né? Com certeza. De poder falar um pouco mais sobre o autismo, né? E estou honrada de participar do primeiro, do Divagando, entre outros episódios, né? Que pode ainda acontecer, então eu estou honrada. Obrigada por esse convite. Eu que agradeço. Então, espero que essa conversa tenha sido boa para todo mundo, né? Sim. Que está aí nos assistindo. É uma honra, assim, trazer esses temas tão importantes que são um pouco falados, né? Uma coisa um pouco misteriosa para a pessoa que não está no meio, que não acompanha, assim, tudo mais. Então, não se esqueça de seguir nosso programa nas redes sociais. Estaremos no Instagram, no Twitter e no TikTok também, no @neurodivagando. E vocês podem encontrar lá nossos episódios completos e conteúdos extras também. Agradeço novamente, doutora Silvia, e até o próximo episódio.